notamos o crescimento de pessoas aflitas, pessoas preocupadas, pessoas sobrecarregadas com necessidades de toda ordem, necessidade espiritual, emocional, necessidade material. Enfim, nesses dias que estamos vivendo agora de pandemia, é claro o aumento de todas essas coisas. Então acontece muitas vezes, temos notícias de pessoas deprimidas, pessoas desconsoladas, pessoas desacreditadas em um futuro. E pensando sobre isso, eu me lembrei aqui de uma passagem da Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quando nós olhamos para a realidade dos sofrimentos que o ser humano vive nessa terra, nós nos lembramos dos sofrimentos que Cristo viveu, suportou em nosso favor. Ele carregou sobre ele mesmo a dor do ser humano. E toda a dor que o ser humano sente é causada principalmente pela separação de Deus, pelo abandono do caminho de Deus. E Cristo Jesus, ele veio com esse propósito de nos guiar de volta ao Pai. E para que isso acontecesse, ele precisava estar experimentando as agruras aqui dessa terra. Ele veio como homem, apesar de também ser perfeitamente Deus. Jesus Cristo não experimentou o pecado. Ele não pecou, porém ele sentiu nele mesmo as consequências do pecado, e a principal delas, a morte. E na cruz ele pôde então trazer sobre ele próprio a paga pelo pecado, a dor, o sofrimento, o abandono e a morte, para que nós pudéssemos encontrar consolação nele mesmo. Porque vencendo a morte, ressuscitando, Jesus abriu o caminho para todo aquele que nele cresce voltasse para os braços do Pai. Por isso a palavra de Deus diz que nós encontramos nele a nossa consolação. Como diz aqui o final do versículo que nós lemos, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, olhando para Cristo, buscando Cristo, nós somos consolados nos nossos sofrimentos terrenos, nas nossas aflições, as quais o próprio Jesus Cristo nos advertiu que nós experimentaríamos aqui nesse mundo. Portanto, caminhando de volta ao Pai, buscando comunhão com Ele, nós vamos ser saciados. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É somente em Cristo que nós vamos ser confortados, que nós vamos encontrar o descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso ser. É só em Cristo que nós vamos ser abraçados de uma forma consoladora, em que nós vamos achar abrigo, conforto seguro nos momentos de aflição que vivemos aqui na terra. Então a saída é buscar ter comunhão com Deus. E esta comunhão, através do Filho Jesus Cristo, que nos aponta o caminho de volta ao Pai. Dentro disso que nós estamos falando aqui, eu me lembro agora de
uma frase de John Flavel. John Flavel foi um pastor inglês presbiteriano, puritano. E ele disse assim: quando um cristão é calmo e submisso em suas aflições, ele provavelmente busca conforto e suporte, cultivando o hábito da comunhão com Deus. Como é que nós vamos suportar as situações que nós temos vivido? Somente através da comunhão com Deus. Somente através da leitura e da meditação da Sua palavra, na qual nós vamos ser banhados por essa palavra que vai nos renovar, vai mudar a nossa mente, a nossa visão de mundo. Somente através dessa comunhão com Deus, buscando suporte e conforto em Deus, nós vamos conseguir vencer as aflições deste mundo. Tende bom ânimo, Jesus nos lembrou e nos falou, pois eu venci o mundo. Ele venceu e com ele nós somos também vencedores, mais que vencedores. Portanto, vamos olhar para Cristo Jesus. Vamos buscar nele conforto, suporte. Vamos ter comunhão com Deus. A Igreja de Cristo precisa urgentemente voltar a este propósito de comunhão com o Senhor, na intimidade aí da sua casa, no seu quarto, no fechar a porta, ajoelhar-se, orar, meditar na palavra, buscar o conforto e experimentar esse conforto do Senhor, de uma maneira submissa a Deus, lembrando que Cristo Jesus suportou aflições por nós e por isso nele também nós encontramos consolação. Seja consolado nesse dia, em toda a sua dor, em toda a sua aflição, em toda a sua preocupação, em todo o seu cansaço e esgotamento emocional, espiritual, físico. Jesus Cristo está aí ao seu lado. Jesus Cristo está conosco. Ele é o nosso conforto e a nossa consolação. E o Espírito Santo está sobre nós agora, se derramando e se dando sobre nós, para que nós sejamos confortados e tenhamos todo o suporte necessário, não só para hoje, mas para todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, seja confortado, seja consolado. Amém.